Bom, pessoal, hoje a gente convidou o Luiz Felipe, que ele trabalha na Axion e também trabalha em outras coisas ou só com a Axion? Atualmente na Axion, e a gente também faz projetos, presta consultoria e dá treinamentos também de Ah, algumas ferramentas BIM, né? E também atuamos com execução de projetos, elaboração de projetos, né? ah, Tanto projetos nossos aqui em parceria com o escritório de arquitetura aqui, que fica ao lado, a LM3 Engenharia, que nós somos parceiros, e também outros clientes que a gente presta consultoria, né? Apoia também no desenvolvimento, tanto na implantação do BIM, como no auxílio eles desenvolver esses projetos em BIM, né? Bom, o tema de hoje, a gente, que nem eu já adiantei, mas vamos lá, vai ser sobre grandes projetos, tá? Então, quais são as diferenças quando eu trabalho num projeto com um porte maior comparado com quem está acostumado a fazer, sei lá, uma torre, uma casa, um prédio pequeno, né? Que desafios novos aparecem aí, tá bom? Então, o Luiz vai começar a apresentação dele. Agora tá contigo, Luiz. Beleza, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Então, fiz uma apresentação bem resumida aqui em relação a grandes projetos, trazendo algumas imagens, né? Eu acho que as imagens falam mais do que as palavras, e vou passar um pouquinho do meu ponto de vista aí, que eu obtive ao longo de algumas experiências em grandes projetos aqui no Brasil, e falar um pouco sobre algumas questões envolvendo o BIM dentro desses projetos. Nesses projetos eu atuei tanto na parte de modelagem, avançada modelagem de Revit, arquitetura e EMAP, como também na parte de coordenação dos modelos BIM, fazendo Clash Detective, análise de cheque visual, gestão da informação dos modelos e também auxiliando a parte do gerenciamento dos projetos, dando inputs de informação, né, repassando vários reportes de relatórios e informações para também auxiliar ao gerenciamento do projeto em BIM. Tá, pessoal? Então, a apresentação se resume em... Vou falar um pouco da minha experiência. Eu trouxe o que é BIM só para a gente fazer um nivelamento, né? Falar um pouco também sobre a metodologia ou tecnologia. Apresentação de grandes projetos em BIM, vamos falar um pouquinho, né? Trocar um pouco de experiência nisso. Eu trouxe o termo construção virtual também, que eu acho bem interessante, para a gente falar um pouco sobre construção virtual. No finalzinho eu falo um pouco sobre compatibilização e análise de modelos BIM e a questão do valor da informação, né, pessoal? Nós estamos na era da informação, então hoje a informação é um dos bens mais preciosos aí que nós temos. Meu nome é Luiz Felipe Anchite, eu trabalho com projetos em Revit BIM, né? Sou especialista em Revit, tenho 15 anos de experiência com projetos para a indústria de arquitetura, engenharia e construção. Passei por vários tipologias de projeto, né? Trabalhei em empresas de projetos lineares, projeto de edificações, em vários ramos, construção modular, empresas de engenharia em si, né? Eu passei por grandes empresas aí, a Andrade, a Odebrecht, a Concremate, algumas empresas que eu trabalhei ao longo desses anos. Tenho 12 anos de experiência como instrutor de CAD, ou seja, eu dei aulas de CAD, eu cheguei num bom nível de desenvolvimento de CAD, mas chegou um ponto que eu ultrapassei essa tecnologia, né? Como a gente teve uma revolução industrial e hoje nós estamos na era da construção virtual, né? Nós saímos da era da representação gráfica, né, pessoal? Nós saímos da era da representação gráfica 2D, estamos entrando na era da construção virtual, né? Então, eu tenho alguns anos de experiência como instrutor já de Revit avançado, Revit Map também, né? Tanto parte de elétrica, hidráulica, como ar-condicionado. E o Revit Structure também, a parte de projetos, não de cálculo, mas a parte do Revit estrutural, eu também desenvolvo os projetos e tenho alguma experiência boa também. Eu coloquei aqui que eu participei dos maiores projetos em BIM do Brasil. Eu vou mostrar alguns aqui, tá, pessoal? Eu acredito que sejam projetos de grande exemplo aí para todos nós da questão do real, né, funcionamento do BIM, da eficiência do BIM e que o BIM realmente é bem aplicável já aqui no Brasil, tá? Então, eu também tenho experiência com maquete 3D, render, construção virtual, detalhamento 2D e detalhamento construtivo 3D. Aqui, galera, eu usei o BIM, né? A gente
muitas pessoas falam que é uma tecnologia ou metodologia. Eu chamo de tecnologia barra metodologia, que abrange um conjunto de ferramentas, né, software, normas, né? Nós precisamos das normas, das normativas, das normas tanto nacionais como internacionais e as referências normativas e processos. Então, o BIM é todo uma metodologia que engloba toda a cadeia do ciclo de vida de um empreendimento, né, desde a sua concepção, desde o estudo de viabilidade, passando pelo projeto executivo, desenvolvimento dos projetos, as análises todas, documentação, parte de industrialização, né, que é o assembly, né, as montagens, planejamento 4D e 5D, né, que são o planejamento com o tempo e o planejamento com o custo, logística de canteiro e operação e manutenção, até a demolição, né, o desmantelamento e parte de reforma e retrofit também. Para um bom desenvolvimento da metodologia BIM, o que eu considero assim, né, que o mercado, né, buscando algumas referências, e o que a gente considera? Conhecimento e aplicação das normas vigentes e referências normativas internacionais. Isso é muito importante dentro dos grandes projetos BIM que eu atuei, que eu trabalhei, eu vi muito a necessidade, né, de aplicação dessas normas, conhecimento das normas. Todos os profissionais envolvidos têm que conhecer bem as normas para aplicá-las. Conhecimento e aplicação dos principais conceitos, né, pessoal? A gente precisa entender os conceitos que estão embutidos dentro dessa metodologia, dentro dos processos e dentro do desenvolvimento do projeto com as ferramentas BIM, né, galera? A gente já tem o domínio, o mercado domina o desenvolvimento de projeto. O software nunca vai substituir o profissional. Ele apenas auxilia o engenheiro e o arquiteto a desenvolver de uma forma mais otimizada, né, mais objetiva e mais efetiva os seus projetos com alguns recursos tecnológicos que auxiliam, né, e avançam bem os processos e extração de quantitativo, enfim, toda a parte do desenvolvimento do projeto, as tecnologias auxiliam, né? Fazendo um comparativo, a gente tinha um projeto na prancheta, né, que a gente demorava um tempo para desenvolver, as equipes tinham extremo conhecimento técnico nas áreas, mas demorava-se um tempo muito grande e com revisões também. Aí depois veio a era CAD, onde isso melhorou, otimizou os processos e melhorou bastante aí a parte do desenvolvimento do projeto. Agora o BIM, né, os softwares BIM são uma nova era que a gente tem novos conceitos, novas ferramentas que vão otimizar bem, né, com os mesmos profissionais, mesmos arquitetos e engenheiros com amplos conhecimentos nas suas áreas, mas tendo que aplicar novas ferramentas para desenvolvimento dos processos. Então, o domínio das ferramentas e processo eu coloquei também em negrito para a gente enfatizar isso aí. Manual de uso de template é muito importante, né, pessoal? A gente saber usar o template que está utilizando, que tem disponível na empresa. O caderno de projetos em BIM, né, em grandes projetos, isso a gente pode aplicar nos projetos menores também, tá, pessoal? Se você tiver, né, em menor escala, mas é importante uma organização, né? Então, dentro do caderno de projetos em BIM, você tem todas as especificações, os requisitos, as premissas ali para você desenvolver o seu projeto. Então, é como se fosse um referencial interno da empresa. Isso vai variar de acordo com o tamanho da empresa. Se você tem um grande projeto onde você tem 11 disciplinas, cada disciplina tem seu especialista ali, cada responsável por disciplina pode ter um caderno específico da sua disciplina. Ou se você tem um escritório menor de arquitetura, você pode ter um caderno específico ali de arquitetura para um bom desenvolvimento do seu projeto em BIM. Então, boa definição do BIM Mandate também, isso é muito importante, né, pessoal? A gente tem lá o BIM Manager ou gerente de projetos que aplica todos os conhecimentos lá do PMI, do PMBOK, de todas as questões de gerenciamento de projeto, mas ele também hoje tem que dominar bem as questões do BIM. Então, ele tem que colocar lá as planilhas de requisitos mínimos dos elementos, qual é o nível de detalhamento esperado para o projeto, tem que definir todas as questões importantes ali gerenciais, tanto do organograma, do cronograma e das definições do que é esperado para o projeto em termos de BIM, né? E do BIM também, como que o BIM vai auxiliar no desenvolvimento do projeto, tudo isso definido ali no plano de execução do BIM, ou no BIM Mandate, ou no BEP, né? Ou no PEB, né, pessoal? Que é o plano de desenvolvimento do projeto em BIM. Boas práticas, então a gente sempre tem que focar nas boas práticas. Lições aprendidas, né? Esses grandes projetos têm muitas lições aprendidas, então a gente, sempre que vai desenvolver um novo projeto,
vai buscar essas lições aprendidas. Templates bem definidas é muito importante. Conhecimento dos templates, né? Os usuários têm que conhecer bem o template, como funciona, como que estão definidas ali as configurações, como que elas se interrelacionam e como que elas se comportam, né? Conhecimento das bibliotecas de elementos, isso é muito importante também, pessoal. A gente conhecer bem as bibliotecas que a gente tem em mãos, né? O que a empresa possui e o que o mercado tem, né? Quais fabricantes já têm bibliotecas de bons elementos ali que eu posso utilizar no meu projeto disponíveis. Quais os sites, né? Os principais sites que a gente pode baixar essas famílias, né, de elementos para serem utilizados e conhecimento dos materiais aplicáveis aos elementos também, né? Que materiais a ferramenta que eu estou utilizando possibilita que eu aplique e como que esses materiais vão se comportar na extração de quantitativo, dentro ali do planejamento ou da orçamentação, enfim. É muito importante, assim, para o bom desenvolvimento do BIM, esses principais, né, fatores e N outros, né, que a gente vai adquirindo. Eu listei esses que eu considerei aí bem importantes. O BIM, né, pessoal, ele aqui no Brasil ele ainda está embrionário, entre aspas, mas muitas empresas já estão bem desenvolvidas aí em relação à metodologia de atuação do BIM, né? Então, o BIM ele é considerado ele seria um acrônimo de 3 termos que se interrelacionam. Ou seja, a gente tem o B e M, né? Então, a gente tem o Building Information Modeling. O que seria? O acrônimo seria o Modeling, o Model e o Management. O que acontece? O Modeling seria a parte da organização, né, pessoal, da empresa. O Model seria essa informação a nível de projeto, a informação que você tem nas documentações, no CDE, ou seja, no seu projeto. E o Management seria as informações a nível gerenciais, né, a coordenação dessas informações, todo o comportamento gerencial das informações. Então, a gente tem aqui, na parte de Modeling, o processo corporativo, compartilhamento da informação e o servidor de dados BIM. Na parte do Model, representação digital, é a produção da informação, né? Como que a gente produz essa informação, ferramentas de projetos, processos, enfim. Todos eles se interrelacionam, né, pessoal? E o Management seria a organização e controle, o controle dessa informação, gerenciamento de toda essa questão da metodologia e das informações que estão ali, do fluxo dessas informações. Seria a implantação de coordenador BIM. Em relação ao planejamento, pessoal, problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos, né? Então, a gente tem problemas de comunicação, na ordem de 70%, prazos não alcançados, a nível de... que eu dei um exemplo de uma organização, mas reflete bem o mercado, né? Prazo não alcançado, 66%, escopo não definido adequadamente, em torno de 60%, e mudança de escopo constante, né? Então, a gente tem que ter também dentro do BIM, dentro de grandes projetos BIM, pessoal, né? Desde lá do início, desde o BIM Mandate, desde da definição do BIM Mandate pelos stakeholders ali, pelo BIM Manager, a definição, né, dessas questões todas de gerenciamento também integradas ao BIM. Então, questão da comunicação, como vai ser o organograma, toda a parte da comunicação, fluxo de informação, questão dos prazos bem definidos, bem estimados, né, de acordo com os índices, né, da própria empresa ou de mercado ou do feeling ali, né, dos especialistas de cada disciplina ou de cada área, tem que definir bem os prazos ali. A definição do escopo, tudo isso tem que estar bem amarrado no contrato, bem amarrado no BIM Mandate, tá? E bem entendido entre os envolvidos, né, pessoal? E questão também das revisões, as alterações. Aqui no Brasil, quando a gente fala em BIM, pessoal, o estado de desenvolvimento em BIM, a gente tem várias questões, né? Aí eu dei um exemplo aqui de normas, né, com relação ao sistema de classificação e identificação BIM, que é uma questão muito ainda que o pessoal ainda tem muita dúvida e gera também alguns conflitos, né, de questão de informação e gera dúvidas ainda. Questão da norma, né? Normativa, pessoal. Normativa nacional. Ainda está em elaboração, né? Nós temos a NBR 15965,
que cuida do sistema de classificação dos elementos da construção. Essa norma é segmentada em 7 partes, né? Agora, recentemente, teve uma atualização. Eu ainda não visualizei toda a norma, mas tem que dar uma conferida lá. Se não me engano, tem a parte 3 já foi emitida agora recentemente, mas enfim, recentemente ainda estava apenas com as partes 1 e 2 definidas, né? Mas é uma norma que está em desenvolvimento. Isso em relação às principais normativas BIM, né? Ainda que foram utilizadas nos grandes projetos, pessoal, ainda foram normas e referências normativas internacionais, tá? Então, foi usada a ISO, foi usada a norma inglesa, foi usada a norma americana, tá? Como referência. Então, a nossa parte normativa no Brasil ainda está bastante inicial, mas está em desenvolvimento, está a todo vapor, né? O governo já está com várias legislações relativas à BIM, né? Tanto federais como estaduais e municipais, já está em desenvolvimento, né? A questão vai entrar em vigor agora o decreto, né, do BIM em janeiro, ou seja, já tem vários tipos de obras públicas de acordo com o tamanho da obra e com o valor que já são obrigatórios ser utilizado o BIM, né? Então, seguindo isso, mas isso é do ponto de vista de grandes projetos. No Brasil ainda se usou muito normas internacionais e referências normativas internacionais, tá, galera? Aí tem conceitos de BIM, né? Falando mais um pouco sobre conceitos, que são extremamente importantes, que é o nível de desenvolvimento, né? Então, você tem o nível de detalhe dos elementos, que são as informações geométricas dos elementos, mais as informações não geométricas, seriam as informações do I, né, do BIM, do information. Então, você tem vários parâmetros de informação dos elementos que são utilizados ao longo do ciclo de vida. Então, esses conceitos do BIM são muito importantes serem entendidos, tanto a nível grandes projetos como projetos menores, né? Então, a gente tem que entender que o nível de detalhamento, né, o nível de desenvolvimento tem que ser, né, qual é o requisito? Tem que estar amarrado lá no BIM Mandate, no plano de execução do BIM. Por quê? Porque você tem que ter uma referência, né, normativa. Vamos seguir o LOD americano, vamos seguir o nível de detalhamento lá do caderno de especificação BIM de Santa Catarina, vamos seguir a norma chilena, vamos seguir a norma inglesa. O que vai ser seguido, né? Não, vai ser definido aqui pelo BIM Manager toda uma tabela de requisitos mínimos por categoria de elemento, né? E cada elemento desse construtivo vai ter ali os requisitos mínimos, tanto de geometria como de informação, e que eles vão se juntar e vão criar uma referência de nível de desenvolvimento. E aí, constantemente, esse modelo tem que ser aferido, né, pessoal? Para que a gente possa apontar ali se ele está atendendo ou não aos requisitos. Então, em grandes projetos, isso é sistemático, tá, pessoal? Então, semanalmente ou periodicamente, né, de acordo com o estipulado ali nos prazos do plano de execução do BIM, periodicamente, todos os elementos do modelo são aferidos por categoria. Então, você cria as tabelas de quantitativo, você faz a gestão da informação, você verifica se todos os parâmetros estão imputados para aquela fase do empreendimento, para aquela entrega ou para aquele momento do projeto. Então, tudo isso tem que ser coordenado. Então, por isso que, além da figura do BIM Manager em grandes projetos, a extrema necessidade do BIM Coordinator, que é o que vai auxiliar o BIM Manager na coordenação desses modelos. Isso também pode ser por disciplina, dependendo do tamanho do projeto, ou multidisciplinar, né, com algumas equipes de coordenação atuando, auxiliando a fazer a aferição periódica do modelo e toda essa questão de aplicação dos conceitos, verificar, né, monitorar se os conceitos todos que têm que ser utilizados para que a metodologia BIM tenha sucesso estão sendo aplicados e executados pelas equipes de projeto, tá, galera? Isso é muito importante também. Estão todos me ouvindo bem? É só para confirmar, galera, porque eu estou falando. Tá tudo certo? Tudo certo. Perfeito. Ok, galera. Então, é isso aí. Então, a gente tem que constantemente coordenar o modelo, aferir o modelo e verificar. Isso pode ficar a cargo da empresa gerenciadora ou da equipe de coordenação, ou em menores escalas. Vamos refletir também para as menores escalas. Dentro do escritório de arquitetura, por exemplo, a gente está trabalhando em escritórios menores, um escritório de arquitetura, um de estrutura e um de instalações.
você pode ter um responsável dentro de uma das equipes, ou até uma terceira pessoa, uma terceira empresa, ou um terceiro recurso, que vai auxiliar, né, fazer toda essa coordenação entre arquitetura, estrutura e as instalações, em um projeto, às vezes, residencial, que está sendo feito por 3 projetistas diferentes, ou um prédio comercial. Beleza, galera? Mas a questão é a importância da coordenação, mas para que uma coordenação possa ser bem feita, tem que ter o profissional habilitado ali com os conhecimentos dos conceitos, que domine as ferramentas, que tenha toda a noção de como foi desenvolvido o plano de execução do BIM e como que ele deve ser aplicado. Beleza, galera. Aí tem outra imagem sobre nível de desenvolvimento, com o conceito de LOD, né, que tem o LOD 100, 200, 300, 400, 500. Essa imagem é bem interessante, que a galera, né, o pessoal confunde um pouco, porque muitos alunos, né, galera, perguntam, ou pessoas mesmo, que a gente às vezes faz uma reunião na empresa, aí fala sobre o nível conceitual ali. Por que o LOD 100, a cadeira está muito mais bonita ali, está muito mais detalhada do que o LOD 300? Isso é uma questão de requisito de especificação. Às vezes, na conceituação, você pode mostrar sua cadeira totalmente detalhada, mas no LOD 300 você não precisa, você precisa da área de operação de atuação da cadeira, né, no LOD 300. E o mais importante é o 2D que está ali, que é a documentação técnica. Então, tudo isso é relativo, logicamente, pessoal, vai variar de acordo de cada intenção de projeto, mas você pode ter num LOD 300 muito mais informações não geométricas, ali na tabelinha embaixo, ó, que está em vermelho, os parâmetros. Então, você tem a descrição da cadeira, as geometrias dela bem definidas, né? Altura, largura, profundidade, altura, o fabricante, aí você tem ali o modelo e o LOD que ela se encontra. Lá no LOD 100, você tem uma cadeira conceitual, até apresentável no render, né? Às vezes, no LOD 100, a gente vai fazer um render para venda para o cliente. Então, você coloca bem o elemento bem bonito ali, e no LOD 300 você faz o elemento tecnicamente bem documentado, bem detalhado, e a volumetria dele só precisa atender às especificações de coordenação e de compatibilização. Ela precisa existir ali, a geometria, e precisa estar passível de clash detection, né, e ela precisa estar bem compatibilizada, mas não precisa estar tão detalhada ali quanto na fase conceitual. Mas isso é muito relativo, pessoal. Às vezes você pode trazer a mesma cadeira, a geometria, desde o início do projeto até o final. O que importa é que na fase de documentação, LOD 300, você consiga documentar bem a sua cadeira ali, detalhar de acordo com as normativas, né, de representação gráfica também, e com a fidelidade do elemento ao que vai ser construído. Beleza. Aí lá, avançando até chegar ao LOD 500, onde entra na parte de Facility Management, que é a parte de gestão de ativos, gestão de operação e manutenção, onde você tem a cadeira fiel ali ao que está realmente e o máximo de informações de acordo com os requisitos também do seu cliente ali para operação e manutenção. Aqui um exemplo, né, galera, um dos exemplos de um grande projeto em BIM, feito em BIM, projetado em BIM, que foi um sucesso, projeto com alguns números aqui, né, de área de terreno, 16 mil metros quadrados, área estimada a ser construída 48 mil metros quadrados. Esse projeto aqui teve mais de 15 disciplinas integradas num único modelo BIM, né, onde periodicamente era feita a aferição desse modelo, onde feita a coordenação, e tudo isso aqui reportava vários relatórios, padrões de relatórios, para a parte gerencial, tá, galera? Então, ali está a parte de arquitetura, aqui é como se fosse a arquitetura apagada e as instalações desse modelo. Então, tem ali ar-condicionado, elétrica, hidráulica, esgoto, hidrossanitários, drenagem, CFTV, iluminação, enfim, várias disciplinas, todas as disciplinas, né, necessárias para a elaboração desse projeto, já compatibilizado, né, porque ele era periodicamente aferido e compatibilizado. No BIM, eu não fiz slide sobre isso, pessoal, mas no BIM é muito importante também vocês terem a consciência que existem 2 tipos principais aí de modelos. Modelos federados, que são modelos separados, que você vai juntando esses modelos periodicamente para compatibilizar e fazendo as aferições, a parte de coordenação. E tem os projetos com modelos integrados também. Os modelos integrados, eu
particularmente, acho muito mais efetivos, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, onde você tem um modelo num servidor em nuvem, um servidor na rede local, né? E onde você tem várias pessoas trabalhando integradas naquele modelo. Eu acho muito mais efetivo do que o modelo federado. Mas este foi um exemplo de um grande projeto de sucesso. Em termos de Clash Detective, pessoal, quem já está atuando, já tem um pouco mais de noção do BIM, sabe o que é o Clash Detective, que é uma ferramenta que a gente roda, né, onde o software vai encontrar os principais conflitos de acordo com as regras que a gente vai definir. Então, se a gente quer conflitar, por exemplo, hidrossanitário com elétrica, você vai, se tiver um eletroduto ali furando um tubo de esgoto, ou se tiver uma eletrocalha passando por dentro de um tubo de água, você vai ter esse conflito reportado lá no seu relatório. Então, neste projeto, no início do projeto, tinha na ordem de 90 mil clashes a serem resolvidos. Ao longo do processo de desenvolvimento do projeto, na finalização do projeto, nós conseguimos, na equipe de coordenação, nós conseguimos zerar os clashes, tá, galera? Ou seja, zeramos os clashes, o projeto, 90 mil situações teriam que ser resolvidas na obra, entre aspas, porque muitos clashes ali, pessoal, são, por exemplo, tubulações furando lajes. Esses clashes são passíveis de detalhe, né? Você realmente tem ali, você às vezes não fura no modelo BIM todas as lajes onde vai ter tubulação. Você resolve isso por detalhe, né? Ou resolve isso de alguma outra maneira na obra. Mas isso é um clash, ele aparece o clash. Aí você tem que passar pelo crivo da engenharia e a engenharia vai dizer que aquilo ali é uma situação normal de acontecer, não é um problema do modelo, tá? Mas o que é interessante é ver que todos esses problemas que iriam acontecer na obra são resolvidos dentro do seu projeto. Então, você tem uma economia, né, tremenda ali de HH de engenheiro na obra, de equipe parada, de guindaste, ou seja, equipamentos na obra que ficam às vezes parados esperando uma definição. Você pega todo esse valor e você economiza, trazendo todas essas questões do projeto para o desenvolvimento do projeto no modelo, né, que é a simulação da construção, pessoal. Então, aqui um outro exemplo de um projeto 100% em BIM também, elaborado em ferramentas BIM, que hoje é utilizado para operação e manutenção também, o modelo, tá, pessoal? Esse modelo é carregado num CDE, né, que é um Common Data Environment, que é um ambiente comum de dados, onde todos os envolvidos, os interessados ali, a parte de gerenciamento, de operação, de manutenção, tem todas as informações necessárias para operar e fazer a manutenção deste empreendimento, tá? Então, esse é um projeto aqui no Rio, de um laboratório, tá? E ele foi feito também 100% em BIM, o modelo dele é extraordinário, são mais de 200 mil componentes, tá, pessoal? Tem todas as disciplinas também modeladas aqui. A gente fez um as-built desse modelo da área técnica ali, da subestação, são, se não me engano, 3 ou 4 subestações aqui, mas a gente fez da subestação principal, a área de casa de máquinas de ar-condicionado, foi muito legal. Esse modelo é muito interessante também, é um projeto 100% em BIM, é um grande projeto também. Não separei os números dele aqui, pessoal, mas eu estava até abrindo o modelo para mostrar um pouquinho para vocês. Recebeu o selo LEED, Platino, né? Então, é um outro empreendimento também fantástico, que é 100% em BIM. Foi feita uma atualização aqui. Foi construída essa usina fotovoltaica, né, na cobertura. Nós fizemos também o as-built. Então, o modelo BIM, né, ele é um modelo, né, esses grandes projetos, eles são modelos vivos também. O tempo todo vão ter alterações, né? Então, é importante a atualização, o as-built, mas dentro das normativas, das especificações do BIM também. Um outro exemplo de um projeto que eu gosto muito, pessoal, esse projeto é do Oscar Niemeyer, tá? É um projeto tombado e ele foi feito também, muito interessante, que ele não foi feito 100% em BIM, mas ele foi utilizado o BIM porque era um projeto em CAD, mas que precisou ser compatibilizado em BIM. E aí entrou, foi feita uma definição pelo cliente que a gente ia fazer toda a modelagem de todas as disciplinas em BIM, usando a gestão da informação, usando todos os requisitos ali do BIM, todas as premissas, né, das normativas,
E aí a gente fez a modelagem completa desse empreendimento também, foi um sucesso, muito legal. A compatibilização encontrou várias questões que realmente são humanamente impossíveis de enxergar em 2D, né? Então foram encontradas várias inconsistências aí e que a gente foi dentro da elaboração do projeto compatibilizado já em BIM, né? Um projeto também que foi modelos federados, mas a gente fazia a aferição semanal e aí conseguiu elaborar toda a parte dos complementares executivos através dos modelos. Tá? Esse aqui é um outro exemplo de um projeto de um galpão, de uma fábrica de teste de turbina, também elaborado 100% em BIM, pessoal, com várias disciplinas, todas as disciplinas aqui de tubulação industrial, a estrutura, a arquitetura, toda a parte de instalações, 100% em BIM também, que questões aqui, logicamente, pessoal, coordenação, né? Eu vou falar mais um pouco sobre as questões, né? Então, só a título do exemplo, né? Mais um grande projeto, onde o terreno foi modelado em BIM também, as alterações, bem legal. Aqui a gente fez cálculo de corte, aterro, talude, tudo na ferramenta BIM, tá? Com extrema eficiência, foi bem legal este modelo também. Tá? Um outro exemplo. Esse aqui foi um data center que nós fizemos também para uma empresa americana que estava fazendo um projeto em outro país. E aí eles fizeram, a gente fez a parte a gente auxiliou no as-built e na coordenação do modelo, na tabela de requisitos de elementos. Esse aqui é um data center e esse aqui é um outro exemplo também de um data center que foi feito 100% em BIM. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um data center com o modelo integrado em BIM, tá, pessoal? Que é muito interessante também, que são todas as disciplinas num único modelo que é compartilhado, né, num modelo central na nuvem ou na rede local, tá? Então, aqui, galera, questão dos desafios, né? Eu acredito, né, que esses desafios são tanto a nível de grandes projetos como a nível de pequenos projetos menores, porque é proporcional, né, pessoal? Às vezes o escritório ali de arquitetura é um escritório que, independente do tamanho que ele tem, ele em proporção, se ele precisa de uma licença de um software ou de um investimento em um hardware, é proporcional a uma grande empresa, né, que também precisa de investimento, às vezes, em 50 licenças, 50 computadores diferentes, é proporcional ao escritório menor, que precisa de uma, duas, três estações de trabalho. Então, em proporção, os desafios são os mesmos, na verdade, né? Tá, em proporção, está todo mundo no mesmo barco. Então, quais são os principais desafios aí para o BIM, né? Para a implementação, para utilizar a metodologia BIM? Seria o investimento em consultoria e treinamento, em primeiro lugar, né? Então, isso mais a nível de grandes empresas, né? Em níveis menores seria investimento em conhecimento, né? Em pesquisa, e aí, às vezes, o arquiteto ali, ele precisa pesquisar, precisa entender a metodologia, precisa, né, ver o que está acontecendo lá fora, precisa estudar as normas. Então, ele tem que investir em consultoria e treinamento. Nem que seja a consultoria dele mesmo no seu próprio negócio, mas o ideal é que sempre, né, independente do tamanho do escritório, em proporção, ele contrate um consultor, né, tente fazer algum contato com alguma empresa consultora, ou pelo menos tente contratar um profissional dentro da equipe que já tem um bom conhecimento em BIM, ou já tem uma experiência em BIM, enfim. Mas ali seria um ponto-chave, né, pessoal? É um desafio e é um ponto-chave ao mesmo tempo. Investimento em consultoria e treinamento. Investimento em software e hardware, né? Então, a consultoria eu coloquei antes, porque você precisa entender o que você precisa, né? O que adianta investir em software se você nem sabe como que aquele software funciona? Então, você precisa da consultoria antes do treinamento ali, né, de um conhecimento mínimo sobre BIM, para depois você investir em software e hardware. Então, nesses grandes projetos, além de ter sido um desafio para as empresas, logicamente, todas elas tiveram, né, que investir em software e hardware. Isso também se reflete nos menores escritórios, né, galera? A gente precisa investir em software, saber escolher as ferramentas que a gente vai utilizar, como que elas funcionam dentro dos nossos fluxos de processo e também escolher bem o hardware, né? Escolher bem os
investir no hardware e escolher o hardware adequado ao software, né? Não adianta você ter uma extrema ferramenta, um software espetacular, se o hardware não está acompanhando, né? Então você precisa ter o hardware mínimo para rodar aquele software. Então isso é muito importante, galera. É um desafio, porque necessita de conhecimento, às vezes de uma consultoria e também investimento financeiro, né, galera? Eu costumo comparar muito a metodologia BIM a uma corrida de Fórmula 1. Eu brinco com isso, mas é verdade, galera. Na Fórmula 1, você precisa do carro de Fórmula 1. Aí você precisa do piloto de Fórmula 1. Não adianta ter um piloto, né? Ou seja, o usuário do software, né? Eu considero o carro ao software. Então, você precisa de um carro adequado. Aí você precisa do piloto adequado. Não adianta você não habilitar o piloto, né? Não é qualquer um que pilota um Fórmula 1. Então, você tem que ter também o usuário ali habilitado. Tem que ter um treinamento, tem que ter uma qualificação ali para o usuário utilizar o software. E o hardware seria, né, a parte da equipe ali. Você tem que ter os boxes. Não adianta ter um Fórmula 1 se você não tem toda uma equipe de boxe ali por trás para trabalhar, e a parte da tecnologia também. Mais desafios, galera. Ó, necessidade de gerenciamento e coordenação integrados e especializados. Isso acontece muito nos projetos, né? Nesses projetos grandes, ou seja, é necessário ter a figura do gerente ali com bom entendimento, do BIM Manager, do coordenador BIM, tanto que, né, projetos públicos, as licitações exigem isso, está tudo lá nos requisitos, né, da questão dessas questões que envolvem grandes projetos em BIM. Então, gerenciamento e coordenação integrados. Boas equipes de gerenciamento, boas equipes de coordenação integrados, especializados e com bom entendimento ali dos fluxos e com boa comunicação entre si, né, galera? Questão necessidade de colaboração integrada também. Eu vou falar um pouco sobre isso. A gente precisa ter toda a colaboração integrada, pode ser num ambiente em nuvem, pode ser, né, na rede local com os comunicadores, enfim, mas é necessária toda uma colaboração integrada. Vai ter um slide separado sobre cada um desses, aí vai ficar mais legal o exemplo. Mudança na cultura da empresa é um grande desafio, né? Tanto para grandes como médios, como pequenos projetos. A gente tem uma mudança na cultura da empresa, porque tem uma nova tecnologia, uma nova metodologia que interfere em vários processos, em vários setores da empresa, tá, galera? Tanto na parte do projeto, como RH, como TI e outros também, tá? Outros setores. Outro desafio, criação de nova cultura para os colaboradores, né, pessoal? Então, nesses projetos grandes em BIM, houve a necessidade, né? Foi um desafio e foi uma necessidade a criação de uma nova cultura para os colaboradores. Então, todos os colaboradores precisavam entender, né, o que estava acontecendo, o que é o BIM, como que era a mudança no processo, como, né? Logicamente, dentro dos treinamentos, né, ali específicos da ferramenta, ele já ia tendo muitos conceitos, né, de forma que ele vai entendendo como que ele vai aplicar, né, aqueles conhecimentos daquela ferramenta no desenvolvimento do projeto. Então, tem que ter toda essa mudança na cultura dos colaboradores. E as novas abordagens e perspectivas junto ao cliente, né, que você vai medir de forma diferente, você vai amarrar as questões no seu contrato de forma diferente. Então, um grande projeto BIM tem todas essas questões jurídicas, todas essas questões da informação, tudo isso são novas abordagens e novas perspectivas junto aos seus clientes. Então, o investimento em consultoria e treinamento, galera, essa imagem é clássica, né? Então, você vem, os caras estão ali com a roda quadrada, e aí você vem com a solução, com a roda redondinha e oferece, ó, o BIM está aqui, logicamente, para que ele funcione, precisa disso, 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 você vai seguir essas e essas normas, você vai usar esses e esses softwares, você vai ter que contratar essas e essas pessoas nesses postos, fazendo isso, nesse momento, né, nessa fase. Beleza, e você vai entregar isso, isso e isso. Então, tudo isso, a consultoria vai passar, né? Ou os profissionais, né, um BIM Manager, um BIM Coordinator, enfim, ou através de pesquisa das normativas, do entendimento, né, os próprios engenheiros e arquitetos, né, pesquisando e se inteirando vão entender as mudanças nos processos e como funciona a metodologia, quais tecnologias tem que aplicar. Mas, enfim, às vezes, mesmo assim, as empresas não entendem, não absorvem essa questão de que precisam, às vezes, investir um pouco em consultoria e treinamento, né? Então,
no BIM é importantíssimo essa questão, principalmente no treinamento, especializado nas ferramentas que vocês vão utilizar, independente de quais sejam, de qual fabricante, é importante ter um treinamento específico, né? E, mais importante ainda, se possível, uma consultoria especializada. Investimento, consultoria e treinamento. Pessoal, ponto de partida, né? Aí tem que definir os objetivos, analisar a empresa, analisar a equipe, comparar os entregáveis atuais, determinar os usos do BIM, adaptar o uso do BIM, nomear um líder, né? Envolver a auto-administração, medir e avaliar os custos da implementação, analisar as questões jurídicas. Tudo isso, né, é muito importante aí para o sucesso, principalmente em grandes projetos, mas em menor escala isso acaba se aplicando de alguma maneira, tá? Investimento em software, galera. Escolha dos softwares certo, treinamento dos recursos, interoperabilidade. Questão de investimento em hardware. Investimento em hardware é importante, né? O software vai puxar o hardware, né? De acordo com o software, vai precisar investir muito em hardware e especificamente para aquele software. Você tem questões de configuração e manutenção também, que são desafios aí, né? E o nivelamento junto à equipe de TI. Então, tudo isso é muito importante estar em sincronismo, né? Isso tudo é muito importante estar integrado e estar bem entendido entre todos os stakeholders, tanto a parte da alta administração, como os gerentes, como as equipes técnicas que vão operar ali essas questões dentro da metodologia BIM, tá? Então, questão de gerenciamento e coordenação, né? Que foi outro tópico ali de desafio, né, galera? Seria a questão do gerenciamento e coordenação integrados, ou seja, no BIM, né, como na parte de projeto, a gente tem uma série de fluxos de ferramentas de operação, de troca de informação, troca de informação entre softwares, às vezes, tudo depende, né, do desenho dos seus processos. Eu participei de grandes projetos, pessoal, a título de exemplo, com modelos integrados, em que uma única ferramenta suportava todas as disciplinas daquela tipologia de projeto, com ressalva a questão de cálculo, que às vezes precisava usar a parte de cálculo, mas a nível de projeto, da modelagem 3D, da documentação técnica, da extração de quantitativo, tudo era feito em uma única ferramenta. Então, em uma determinada tipologia de projeto, isso era muito bem definido e era extremamente efetivo. Porém, às vezes, né, dependendo do tamanho do projeto, realmente você vai ter uma série de ferramentas diferentes, às vezes até de fabricante diferente, e elas têm que interagir. Então, em grandes projetos BIM, é um grande desafio, é uma necessidade extrema o gerenciamento e a coordenação integrados. Então, tem que ter toda a definição do fluxo de processo muito bem desenhado, muito bem entendido, muito bem monitorado aí pelos gestores, né? E pelos os próprios usuários aí que vão estar fazendo esse fluxo aí entre as ferramentas, tá, galera? Questão da aplicação e de colaboração integrada. Então, é outra questão muito importante. Tem que definir as plataformas que vão ser utilizadas. Então, isso, né? Cada grande projeto daquele que eu dei de exemplo, galera, às vezes era uma plataforma diferente. Pode ser uma plataforma em nuvem, pode ser uma plataforma de comunicação interna, pode ser integrada. Então, tudo isso varia e tudo isso precisa de ter todos aqueles conceitos, né? E ter os profissionais certos, no local certo, para poder gerir isso e coordenar essas aplicações. Então, a gente tem as plataformas, a gente tem recursos, né, que estão envolvidos nessa comunicação, tem dispositivos, tem vários dispositivos diferentes. Hoje a gente está considerando o modelo BIM, ele vai estar apresentado, às vezes, num dispositivo e ele vai ter que ser apresentado também na obra. Às vezes você vai ter um tablet no celular, você vai ter vários dispositivos com aquelas informações. Como que esses dispositivos, né, vão interagir entre si? Então, tem que ter uma aplicação de colaboração integrada e comunicação também, né, pessoal? Aqui eu coloquei colaboração, mas a comunicação também entra aqui nessa questão. Integração, monitoramento, tudo isso, né? Como que esses fluxos estão funcionando? Você vai gerar um dashboard, você vai gerar um OPR, né? Quem são os responsáveis por gerir isso, por apresentar essas informações? Tudo isso faz parte da gestão e também da aplicação da colaboração integrada. Então, monitoramento, já falei, controle e a questão da interoperabilidade, né? Como que esses arquivos desses modelos, eles vão serem
transportados, ou serem transferidos, ou serem armazenados. Tudo isso entra a questão do tamanho dos arquivos, galera, do tipo do arquivo, do formato do arquivo, da questão das revisões. Às vezes você tem um software que você elaborou o seu modelo, aí você vai integrar em um outro software que faz a aferição do modelo. Porém, se houve uma revisão, você tem que controlar que essa informação vai voltar para cá, vai ser refeita e vai voltar para outro software. Então, toda essa questão da colaboração tem que ser muito bem definida e integrada, tá, galera? Então, isso é muito importante também, essa questão. E, principalmente em grandes modelos, isso se torna um grande desafio que tem que ser muito bem coordenado pelas equipes de gestão e coordenação. Tá? Outra questão que eu comentei, mudança na cultura da empresa. Realmente, a gente tem um grande valor agregado no BIM, mas a gente tem outras metodologias na empresa e, às vezes, elas têm que se comunicar, às vezes tem que interagir. Então, aqui o BIM é um exemplo de uma das metodologias que podem ser aplicadas numa grande empresa. Então, um grande projeto desse, às vezes o BIM é apenas parte do processo de projeto que tem que ser muito bem definido, porém, tem que ser muito bem utilizado e muito bem aferido também, tá, galera? Mas o grande desafio nos grandes projetos em BIM é que os projetos em BIM, causam mudanças na cultura da empresa, ou seja, uma nova metodologia onde todos os stakeholders têm que entender como ela funciona e também vão interagir com ela. Criação de nova cultura para as pessoas, né, também. Questão do BIM, ele, além de ser um desafio, é uma necessidade, né? É um desafio e é uma necessidade. A gente precisa criar nova cultura para as pessoas, principalmente nos grandes projetos. Então, ali existe um termo, né, BIM Champion, ou seria a parte de quem incentiva o uso do BIM, o fomentador, né, da tecnologia, que são pessoas chaves na equipe que você pode treinar, né, para que estejam dispostos a aprender e disseminar o conhecimento da metodologia BIM e de suas principais ferramentas. Aí nós temos aqui a pirâmide do aprendizado, onde nós temos 10% que a gente aprende quando a gente lê, 20% quando a gente escuta, né, quando a gente ouve alguma coisa, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outros e 80% quando fazemos. E 95% de aproveitamento do aprendizado, né, quando a gente ensina aos outros. Então, se você tem ali pessoas chaves na equipe que vão também disseminar o conhecimento, você vai reduzir, às vezes, custo com treinamento e consultoria, mas você vai ter pessoas ali dentro da sua empresa que vão aprender muito mais, pois estão ensinando e vão estar também auxiliando aí na disseminação do conhecimento da metodologia BIM. Então, é outro, né, que é um desafio e também uma necessidade, essa questão da criação de nova cultura para os colaboradores. As novas abordagens e perspectivas junto aos clientes, né, galera? A gente tem nova maneira de apresentar os projetos, então tem N questões ali do 3D que você tem uma apresentação de muito mais qualidade, detalhamento, você tem muito mais informação em menos tempo, você tem mais informações nos entregáveis, né? Você cria uma prancha com muito mais informações técnicas ali, porque você está realmente construindo virtualmente no BIM e você tem mais informações do seu projeto e é muito mais fácil documentar essas informações com as ferramentas BIM. Mais qualidade nos projetos, novas maneiras de medir o avanço do projeto, ou seja, isso tudo tem que ser muito bem definido, as medições mudam, os entregáveis são os mesmos entre aspas, né? Mas às vezes você tem mais qualidade nos entregáveis e você não tem um entregável, não é mais às vezes uma prancha. Eu não vou te entregar a prancha, eu vou te entregar um modelo BIM com um nível de detalhamento tal que contém as pranchas de documentação de projeto. Então os entregáveis, entre aspas, mudam, né? Novas maneiras de medir o avanço do projeto tal, e mais eficiência nas entregas, né? Pessoal, a gente tem muito mais eficiência nas entregas. Tem alguns exemplos de projetos que eu vou mostrar para vocês, onde seria humanamente impossível fazer em CAD a mesma entrega com a mesma qualidade que uma equipe, né? Eu sempre uso esse exemplo, uma mesma equipe de especialistas de projeto, arquitetos e engenheiros, usando o CAD, e a mesma equipe de arquitetos, engenheiros e especialistas naquela tipologia de projeto, usando
o BIM, né, bem aferido, bem detalhado ali, o BIM, né, já com a equipe já dominando, né? Ó, excelente equipe dominando a tecnologia CAD, excelente equipe, a mesma equipe, né, dominando a tecnologia BIM, é impossível essa equipe aqui ser mais eficiente e ter mais resultado do que essa. É realmente humanamente impossível isso acontecer, tá, galera? Aí, em relação à construção virtual, pessoal. Construção virtual é um termo que eu gosto muito de utilizar. Por quê? Dentro do BIM, você tem lá vários conceitos e vários níveis de detalhamento do seu modelo, né? Eu gosto muito de usar o termo construção virtual, porque a construção virtual eu considero que seja um projeto de todas as disciplinas modelados e compatibilizados em um único modelo BIM inteligente 3D, né? Simulando e documentando a construção / empreendimento no ambiente virtual. Ou seja, independente da fase do projeto, né, a construção virtual eu considero que seja o mais fiel possível ao construção no mundo físico. Então, é a construção simulando, né, a construção do mundo físico no mundo virtual. Muitas pessoas questionam isso. Eu acredito, e já vi casos de projetos acontecerem, de você poder, desde a fase de conceito, já vir com os elementos com nível de detalhamento executivo. Tudo isso é questão de limitação de hardware, vai influenciar um pouco, e questão da template, biblioteca de elementos. Mas se você tem o hardware, tem template, tem a biblioteca de elementos, você pode já começar a conceituar seu projeto no nível próximo do executivo, porque o elemento você não vai precisar ficar trocando o ND e o LOD do elemento. Você pode vir já com o elemento e posicionar ele com um nível máximo, no mínimo de detalhamento. E depois vai acrescentando as informações. Mas o detalhe, a geometria dele pode ser fiel desde o início, que é aquele exemplo da cadeira, que já no conceito é a cadeira exatamente que vai ser construída. Que vai ser, desculpa, ela vai ser uma cadeira manufaturada, né, mas vai ser aplicada ali no seu projeto. O exemplo é a cadeira, mas pode ser qualquer outro elemento, né, que seja manufaturado e que você vai utilizar na sua construção, tá? Então, eu defendo muito a construção virtual com o investimento no desenvolvimento dos templates, na criação das bibliotecas de elementos e que você consiga já simular a construção desde o início da conceituação do seu empreendimento. Então, você tem projeto de arquitetura, maquete 3D, render, construção virtual, documentação técnica 2D, detalhamento, quantitativos, tudo integrado num único modelo BIM, tá? Simulando a construção. Tá. Exemplo de construção virtual, né, pessoal? Aqui alguns modelos BIM. Modelo de residencial, de arquitetura, né? Aqui você tem, né, integrado o render e o modelo projeto. Exemplo de um projeto de SPDA, né? Então você consegue ali detalhar bem o seu captor, né? O seu captor Franklin, o para-raios, os conectores, as descidas, né? Os captores, todos os cabos de cobre nu, tudo isso você detalha bem ali. Então, as ferramentas BIM hoje geralmente não têm limitações, né, pessoal, para a geometria, ou seja, você modela livremente aí qualquer elemento, né, e vocês conseguem documentar e apresentar esses projetos tanto em 3D como em 2D representados graficamente aí da maneira correta. Mais exemplo de construção virtual, né? Aquela mesma imagem que eu utilizei. Um outro exemplo de uma construção virtual na parte de renderização, né? Fazendo a apresentação do projeto, pode ser interior. Isso também se reflete em grandes projetos como em projetos menores. Detalhamento construtivo, né? Nós estamos usando muito o termo hoje de construtibilidade, né, pessoal? Muitos projetos necessitam de um caderno de construtibilidade, que é um caderno com a maneira de quais elementos você vai usar e como você deve proceder para a construção ou montagem daqueles elementos. Então, no BIM, a gente tem uma facilidade muito grande de criar uma construtibilidade, porque você tem toda a visualização e a montagem em 3D dos elementos.
E é muito fácil extrair as vistas e extrair toda a documentação 2D ou até mesmo os detalhes de sequenciamento construtivo em 3D. Então, a construtibilidade aí, tanto aplicada em grandes projetos, são vantagens do BIM, né? Eu meio que pulei de necessidades ali, mas como eu estou dentro de construção virtual, seriam questões da construção virtual, né, pessoal? Que é a questão da construtibilidade, que é muito importante, tá? Outro exemplo de construção virtual, esse aqui são data center modulares, que a gente fez 100% em BIM. Então, você tem ali a imagem, né? Quando a gente for trabalhar de forma colaborativa no BIM, você tem as disciplinas por cores ali. Então, você tem azul na imagem da direita. A gente tem aqui em azul a parte de climatização. Você tem amarelo a parte de dados. A parte vermelha ali, você tem um eletrocentro integrado aqui com banco de baterias. Então, você tem em vermelho a elétrica. Em roxo, a arquitetura. Em verde, nós temos aqui a parte de FME, que é a parte do gás de combate a incêndio. Então, a gente tem aqui toda a construção virtual também. Eu quis mostrar esse exemplo, que é um data center modular com eletrocentro integrado, que é outra tipologia de projeto, mas que pode ser feita 100% em BIM, aí, dentro de todos os requisitos, das normas, né? E aqui um exemplo, né, galera, da construção virtual, mais um, que é esse modelo grande aí que eu mostrei para vocês desse laboratório, onde nós fizemos toda a parte de gestão e as builds de algumas áreas e gestão geral do modelo, integração com o 7D, né, com o Facility Management. E aqui a gente tem imagens do modelo também, aqui uma imagem real do local. Esse aqui, tem um vídeo desse modelo, galera, que eu postei. Eu acho que até coloquei no grupo, mas depois eu vou mostrar mais um pouco dele para vocês, que aqui ele está incompleto, mas tem todos esses mobiliários aqui, foram criados, enfim. Mais exemplos, né, de uma cozinha industrial aqui também, modelada, 100% em BIM. Outro projeto de data center, todas as disciplinas interagindo, né? Cada projeto desse tem toda uma questão de um requisito, um plano de execução, né, específico, toda uma normativa diferenciada e aplicada e integrada, mas todos eles têm que ter essas questões principais lá desde o início do primeiro slide que eu comentei com vocês, da conhecimento das normas, definição das normas, profissionais habilitados nas ferramentas, né? Então, quem modelou essa parte de ar-condicionado tem que conhecer o software que foi usado para a modelagem, aqui tem que entender como os elementos se interagem, enfim. A parte artística aqui, né, um modelo para apresentação de um camarote, do carnaval. Aqui residencial, várias disciplinas conversando. Aqui um exemplo da construção virtual e o modelo, a construção real, né, pessoal? Então, a construção virtual sendo o mais fiel possível ao modelo real, a construção, né, no mundo real. Aqui um outro exemplo de um grande projeto em BIM, onde foi feita toda a parte também de planejamento e 4D. Eu tenho o vídeo 4D aqui, não sei se vai dar tempo de mostrar hoje, tá, pessoal? Mas é um outro grande projeto também que recebeu o prêmio internacional, teve Lean Construction aplicado. Essa semana alguém falou sobre Lean Construction no LinkedIn. Aí eu estava pensando, eu lembro que teve 2 projetos desse porte que eu participei que foram feitos utilizando metodologia BIM e metodologia Lean, integradas. Então, aquela questão de mudança da cultura, né? Onde um projeto usa metodologia Lean, mas também o projeto sendo elaborado em BIM. Então, tem integração ali entre essas equipes, entre essas culturas, mudança cultural na empresa. Então, esse projeto aqui também é interessante. Aqui um exemplo do que você pode ter dentro da sua construção virtual, né? A apresentação da prancha, com todos os detalhamentos, especificação, tagueamento dos elementos, textos, normas típicas, legendas, ou seja, toda essa riqueza de informação é muito mais possível na tecnologia BIM do que na era CAD, né, pessoal? Para fazer isso tudo no mesmo tempo era humanamente impossível. Então, você consegue ter uma qualidade muito melhor ali de apresentação também na sua construção virtual. Alterações e revisões multidirecionais, né? Isso é outra vantagem também em todos os modelos BIM, processos BIM, mas isso tudo tem que ser bem coordenado, né? Para que isso aconteça de forma bem efetiva, né, galera? Excelente render nativo em nuvem. Aqui eu mostrei algumas questões, né, que você pode obter através da construção virtual. Você pode ter um excelente render também para apresentar seu projeto.
Você pode ter integração total com outros renderizadores para sua construção virtual. Isso é mais parte de venda e apresentação ao cliente, né? Não fugindo da parte técnica, né? Porque para que isso fique também bem apresentável, tem que ter toda a intenção do projeto, a técnica e, enfim, todas as questões aí da definição do projeto. Questões aqui também multidisciplinares, né? Você tem um projeto de estrutura, instalações, sanitários, todos eles, né, integrados, né? Agora, outra questão, pessoal, questão da checagem visual, que é muito importante também. Uma questão que foi muito utilizada nesses grandes projetos e que é de extrema importância, que é a checagem visual. Tão importante quanto o Clash. Por quê? O Clash, galera, ele pega todas as inconsistências e interferências que acontece o contato ou, de acordo com a regra ali, um mínimo de aproximação entre elementos. Porém, a checagem, o Clash não pega algumas questões que aparecem só na checagem visual. Às vezes, elementos flutuantes, tá? Às vezes, elementos flutuantes não são encontrados no Clash. Então, você tem que passar uma checagem visual, que eu costumo fazer um comparativo, é como se fosse uma vistoria de uma obra. Na vistoria da obra real, você vai com uma câmera fotográfica e vai fotografando tudo que você vê de inconsistência. Só que a gente antecipa isso agora para o BIM. Então, no modelo BIM, eu faço comparativo com uma vistoria na obra virtual. Você tem que ir em primeira pessoa, os softwares, a maioria deles tem essa possibilidade, se não tiver, você vai ter que interagir com software de coordenação de modelos BIM. Então, nesses grandes projetos, a gente usava tanto o software de projeto nativo ou um software de integração dos modelos, e a gente fazia periodicamente uma checagem visual da obra virtual. Então, a gente ia com um bonequinho olhando cada ambiente, ambiente por ambiente, se tinha elementos flutuando, se tinha elementos, né, que estavam posicionados de forma errada, inconsistente, ou seja, e também no entreforro, por baixo do piso, no subsolo, até na fundação, para ver se, né, não tinha nenhum elemento ali de forma inconsistente. Então, é muito importante também, galera, essa questão da checagem visual, tá? Nos grandes modelos BIM. Isso tudo faz parte da coordenação dos modelos, tá, galera? Que eu comentei com vocês, coordenação integrada. O controle do reporte da checagem visual também, ou seja, eu coloquei aqui o comparativo, né? Vistoria da obra virtual. Como se fosse uma vistoria realmente. O coordenador, né, de um grande modelo BIM vai entrar lá e vai verificar, olha, tem um tubo passando no meio do corredor, isso está errado. Aí na outra semana ele vai analisar de novo. Aí ele vai verificar, ó, atual, está recorrente. Então ele vai reportar no relatório que essa situação foi recorrente. Aí, semana anterior, mesma situação, recorrência. Semana anterior, resolução parcial, ou seja, resolveu algumas questões, porém ainda tem questões aqui a serem resolvidas. E a resolução total. Na semana anterior aqui, na quarta linha, na primeira coluna aqui, quarta linha, você tem uma situação anterior de tubos passando aqui no meio do laboratório, porém, na outra semana, foi resolvido, de acordo com o reporte da semana anterior, os projetistas, né, responsáveis atualizaram ali o modelo e realmente resolveram aquela situação. Então, isso tudo faz parte da coordenação do modelo, coordenação integrada, que precisa, né, está muito bem definido quem que vai coordenar, como que vai fazer essa aferição, qual a periodicidade disso. Então, tudo isso, galera, tem que estar muito bem amarrado no plano de desenvolvimento do BIM e alinhado entre as equipes, ok? Então, aqui mais exemplos de checagem visual, que eu gosto muito de dar o exemplo da checagem visual. Tem outras questões também, pessoal, de coordenação dos modelos de Clash Detection, gestão da informação, análise com relação a atendimento aos requisitos, isso tudo parte gerencial do modelo. Então, tem muitas questões gerenciais também, além disso, tá, galera? Esse eu gosto de dar um exemplo da checagem visual, que é muito importante aí em grandes projetos, tão como quanto as outras, né? Quanto o Clash Detective, quanto as outras análises do modelo. Mas o importante é vocês terem consciência que a gente precisa estar periodicamente, constantemente monitorando e analisando os modelos para que eles possam ser desenvolvidos da maneira
correta. E isso, além disso, ainda tem todas as questões de projeto, né, galera? As normativas de projeto. Então, isso tudo tem que estar em sincronismo aí, tem que estar integrado, acontecendo ao longo dos processos aí. Então, questão do valor da informação, né, pessoal? Questão do modelo. Então, a gente vai ter... Nós estamos na era da informação, né? Então, grandes modelos geram grandes volumes de informação. Então, nós temos o modelo BIM aqui, com todas as informações macro sobre o empreendimento, onde você vai ter todas as informações ali gerais e gerenciais do empreendimento. Você vai ter as informações dos ambientes, aqui na segunda imagem, né? Então, você tem cada ambiente separadamente. Eu dei o exemplo de um hospital aqui, tá? Nós temos grandes exemplos de grandes hospitais aí modelados e projetados 100% em BIM também, que já tem operação e manutenção sendo feitas através de modelos BIM. Então, nós temos aqui as informações dos ambientes. Então, você tem ali especificamente, essa é uma sala de tomografia, onde trabalha tal e tal pessoa, eles têm o turno de tal e tal tempo, aqui tem esses equipamentos aqui, A, B, C, D, E, F, listagem de todos os equipamentos, todas as informações dos ativos, né, dos elementos ali, né? Então, você pode usar isso para CAPEX, OPEX, então você tem todas as informações ali, tanto gerais do empreendimento, específicas dos ambientes e também dos elementos separadamente. Então, você tem dentro do elemento, você tem especificamente um equipamento, e aquele equipamento é um equipamento X, você comprou ele na data tal, de tanto em tanto tempo você tem que fazer operação nele, manutenção, desculpa. Aquele equipamento, o manutentor dele é o senhor Jorge, ele vai de tanto em tanto tempo ter que fazer aqui uma manutenção preventiva. Enfim, você tem todas as informações sobre especificamente aquele elemento que está ali no seu empreendimento, né? Que está inserido no seu empreendimento. Na fase de projeto, ele vai ser um elemento a construir, e na fase de as-built, operação e manutenção, ele já vai estar parte integrante do modelo BIM, que é reflexo da sua construção, ou seja, reflexo do seu empreendimento. Então, você vai ter todas as informações ali sobre aqueles elementos, ou seja, sobre os ativos do seu empreendimento. Então, isso aqui é muito importante nos modelos BIM, todo o controle dessas informações e a aferição e a integridade dessas informações no âmbito do empreendimento, no âmbito dos ambientes e no âmbito dos elementos. Isso tudo tem as normativas, tem as referências, tem as recomendações aí, galera, de como fazer toda essa gestão e também como gerir o input dessas informações aí, tá? Beleza. E vantagens ao longo de todo o ciclo de vida de empreendimento, né, pessoal? Todas essas informações que eu comentei. Então, você tem ali desde o projeto, né? Como na construção, como na operação e manutenção. Então, todas essas informações, o fluxo dessas informações, eles estão desde o projeto, desde a concepção ali, desenvolvimento do projeto, documentação, né, projeto executivo, até a fase de operação e manutenção, tá? Então, nós temos as vantagens aí das informações geradas pelo BIM e geridas e monitoradas também ao longo do ciclo de vida, principalmente nos grandes empreendimentos. Isso é vivo, o tempo todo você tem que, periodicamente, estar fazendo essa aferição. Então, galera, basicamente a apresentação é essa. Era o que eu queria falar um pouquinho para vocês, assim, em termos de experiência em grandes projetos. Alguma dúvida, galera, até aqui? Tá legal, ó. Dúvidas aí, galera? Boa noite, filho Luiz, tudo bem? Aqui Boa noite. é o Vinícius que está falando. Então, eu sempre gosto de, nesses encontros, trabalhar a perspectiva da escuta, né? E um feedback descritivo, né? Sobre o que eu entendi, que você trouxe para ajudar a gente a compreender principalmente as responsabilidades que a gente tem
na aplicação do BIM, né? É hoje em nível nacional. Então, tentando ser sintético, né? A apresentação, você uniu, né, diversas experiências que você trouxe com empreendimentos e construções de grande porte e deixou bem claro para a gente que o nível de detalhamento, né, e a convergência entre diversos atores, ela é muito importante, assim, uma atenção muito grande aos detalhes, né, a precisão que você precisa ter. Isso ficou registrado para mim, assim, né, que como algo que é relevante para o trabalho, né? A analogia que você fez com a Fórmula 1, eu achei muito interessante quando você menciona o piloto, e me veio a seguinte imagem, né? Um piloto de Fórmula 1, ele começa lá desde pequeno, desde muito criança, a pilotar. Muitas vezes o projetista é esse piloto, né? Quando a gente está na faculdade, tem lá o Baja, né? Os carrinhos, o piloto ele precisa saber, inclusive, consertar o carro na corrida, né? Ele entende da máquina que ele está operando em vários níveis. Sim, sim. Por isso que ele também é importante que a gente comece desde pequeno, desde muito jovem, trabalhar, sabe, os nossos colaboradores, né, que vai trabalhar com a gente no futuro. Bem legal, gostei desse complemento aí, excelente. Porque eu nem lembrei do kart, né? Tem que começar lá no kart, aí sobe pro Fórmula 3, é muito legal isso, gostei dessa... E aí, por isso que eu percebi também que você, com a sua experiência no CAD já tendo feito uma transição para os programas atuais e para entender o processo de construção digital, né? Hoje você tem uma expansão do BIM e já as novas tendências da indústria 4.0, sabe, chamando a construção civil para esse universo, né? Sim. Então eu vi o seguinte, né? Há pouco tempo atrás eu acompanhei uma apresentação da Sanepar, que é uma agência de saneamento aqui do Paraná. Eu sou do Rio de Janeiro, mas hoje eu moro em Curitiba, né? E eles estavam tratando um programa chamado Programa Paraná Bem Tratado, que é para desenvolver estruturas de produção de gás natural, né, utilizando os resíduos de tratamento de efluentes, né? Certo. Esse fundo ele vem de iniciativa internacional do banco KfW, e para estruturar todo o processo de licitação de aquisição desse ativo, desse recurso, a gente ainda precisa de fundo internacional. E aí a Sanepar pôde se estruturar com software, hardware, treinamento, modelagem do processo, né? Os seus cadernos de BIM Mandate, e junto a isso envolveu a empresa que possui contrato licitatório com a Sanepar e outras consultorias. Então foi um trabalho muito interessante que ainda está em fomento, ainda está em crescimento, sabendo que 2021 já é um prazo que a gente tem a nível de licitação pública, né? Certo, sim, sim. E aí eu percebi o seguinte, profissionais novos, assim, eu venho de uma área de gerenciamento de obras, né? E estou fazendo essa transição para também estar envolvido com a parte de projetos. Por mais que eu possa continuar em gerenciamento de obras, é importante que saiba transitar entre esses dois mundos e falar essas duas línguas, né? Porque a gente vai estar levando. Então, isso muito me interessa, tecnologia, etc. Sim. Só que, por experiência, eu olho assim, poxa, o Luiz Felipe, vou dar um exemplo, o Luiz Felipe, ele conhece CAD, ele já é perito em BIM, e aí, nas empresas, vamos ter líderes que estão fazendo representação gráfica, né? E novos profissionais chegando com a linguagem do BIM, sendo que sem a experiência, que, por exemplo, a escadinha que levou o cara a ser perito em CAD, e que para ele entender os processos construtivos é mais fácil quando ele se capacita e se posiciona e se renova sendo um BIM,
do que alguém novo sem experiência que vai enfrentar resistência e muitas vezes sabe, a falta de habilidade ainda, né, de lidar Sim, com sim. profissionais mais experientes, né? Sim. Essa questão, né, da escada, da questão do aprendizado, ela é relativa também. Tudo bem que ajuda muito. Eu confesso que me ajudou muito. Eu trabalhava com AutoCAD 3D, tinha noção da visão 3D, porque como o BIM, eu falei, né, logo no início, a gente saiu da era da representação gráfica 2D e realmente entramos na era da construção virtual, entramos na era do 3D. Isso é um fato. Agora, dentro do 3D, de qualquer software que seja, ou o projetista, ou até quem vai executar a obra, que vai interagir com algum modelo em alguma etapa, ele precisa ter uma boa visão 3D, né? E uma boa interação ali com a ferramenta, mesmo que seja um visualizador só, porque a tendência é que a gente tenha vários bons visualizadores em nuvem. Eu até estava comentando essa semana em uma turma aqui, falando com os alunos da questão eles sempre perguntam da multiplataforma, né? Eu faço um comparativo com os videogames hoje. Você tem lá o Xbox, o PlayStation 4 e um PC, todo mundo jogando um joguinho lá de multi-usuários na mesma tela, as mesmas ferramentas, né, as mesmas atitudes, porém cada um na sua plataforma. Então eu acredito que vai existir uma tendência em breve, a gente vai ter multiplataforma. Então cada usuário, isso é um ponto, né? Cada usuário pode se familiarizar melhor com a sua ferramenta. Agora, é inevitável, né, como você comentou, lógico, pela facilidade, se você tem uma escada de aprendizado ali, é mais fácil, mas nada impede de uma equipe bem treinada, em pouco tempo você consegue qualificar uma equipe. Porém, o principal, né, tem que ter o conhecimento técnico na área, ou seja, tem que saber, né, o que está fazendo, isso é fundamental. Ninguém vai aprender construção num curso de um software. A pessoa tem que entender de construção, tem que saber, aí tem que aprender na faculdade ou num curso técnico, e no software vai incrementar aqueles conhecimentos para utilizar a ferramenta para construir aquela disciplina no mundo virtual. Então, eu tenho exemplos de vários alunos, às vezes, que não têm o CAD, não sabem nada de CAD, e chegam cru no CAD, não sabem nada, mas desenvolvem bem o Revit. E isso eu comentei o Revit, não quero falar de software, né, galera? A gente está falando da metodologia BIM, mas é um exemplo de uma ferramenta, né, de projeto. E aí a pessoa, às vezes, o usuário, né, o colaborador, como ele não tem aquele vício, né, da utilização de um software 2D, né, mas ele tem conhecimento técnico na área, sabe desenhar, sabe projetar, então ele tem até, às vezes, facilidade de aprender uma ferramenta BIM. Mas a grande questão é a visão 3D. Tem que entender que a gente saiu da era da representação. Muitos alunos, eles querem ficar apegados à representação, então eles querem primeiro desenhar. E às vezes, dependendo do software, a metodologia, você constrói realmente virtualmente. Então você tem que definir o elemento, parede, a espessura, as camadas, definir a restrição da base, definir a restrição do topo, construir realmente a parede. Depois você vai representar graficamente. Então, essa questão, né, dessa ruptura, assim, da questão de sair do mundo 2D, né, de abandonar os conceitos só de desenho 2D para vir para um mundo 3D, um mundo virtual, onde você tem interação total ali com os elementos, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem que ter uma dedicação, tem que ter o mínimo de treinamento, o mínimo de pesquisa ali naquela ferramenta que vai ser utilizada no software, né? E dedicação também. Mas com o tempo, isso não impede de uma pessoa que tenha, às vezes, 6 meses de uso numa ferramenta ter uma boa fluência. Lógico que às vezes você não vai comparar, né, um especialista com anos ali de curva de aprendizado com, às vezes, uma pessoa um usuário que começou há menos tempo, mas nada impede de, em pouco tempo, né, dependendo da dedicação ali, dele ter uma boa fluência no software, interagir bem e realmente atender bem as expectativas ali da parte de modelagem e documentação do projeto. Ô Luiz, uma coisa que você não acabou, acho que não abordou, ou não sei se vai abordar, em relação ao uso de formatos variados em projetos, né? Por exemplo, minha experiência no Catar, lá, vamos dizer assim, um dos 8 setores do estádio, né? Só um dos 8 setores, com
eu tinha quase todas as disciplinas, dava quase 4 GB de arquivo. Então você multiplica isso por 8, né? Aí a gente já tem 24. Não, 24 não, 30, 32. 32, já tenho 32 e ainda tenho. Eu tinha um entorno, né? Então, por exemplo, naquele projeto, trabalhar com conversão de formato era uma coisa inviável. Às vezes se torna inviável. Porque assim, imagina que eu tinha que entregar os modelos toda semana, eu estimo, eu tinha acho que 15 ou 16 arquivos para entregar toda semana. Se eu tivesse que converter eles, sendo otimista, eu ia gastar um dia por semana só em conversão. Sim. Isso é muito interessante, esse ponto. Eu não abordei, eu comentei, né, no meio da apresentação, eu falei alguma coisa ali na parte, eu acho que da colaboração, mas enfim, um exemplo prático, né, que já aconteceu, era um projeto grande que no início do projeto tinha que ter, foi definido que semanalmente ia gerar o IFC também, né, uma extensão IFC, e o software era outro. Porém, ao longo, isso virou uma lição aprendida. Ao longo do processo de desenvolvimento do projeto, em BIM, foi verificado que aquela geração do IFC semanalmente estava inviável, não estava dando tempo hábil para, né, fazer todas as aferições, reportar os relatórios e ainda gerar o IFC. Então, foi realmente acordado, fez uma alteração no BIM Mandate e ficou acordado que só ia ser entregue no final do projeto. Isso porque não precisava realmente de ter essa interoperabilidade naquela fase do projeto. Mas isso é uma questão que tem que estar bem amarrada também ao BIM Mandate e, às vezes, ela é restritiva. Como você comentou, tem tamanhos, tem arquivos, tem projetos, modelos BIM, que o tamanho dos arquivos já é uma questão, né, muito complexa ali. Então, além do tamanho dele ser grande, você ainda ter que exportar para um outro formato. E esse formato ainda tem várias variáveis de exportação, né? Você tem toda uma configuração ali que você tem que fazer para exportar da maneira correta. Então, tudo isso tem que ser bem alinhado entre o BIM Manager, entre o coordenador BIM e entre os envolvidos no projeto. O cliente também tem que ter noção da expectativa, né? Tem que abordar essa questão com o cliente, mostrar definir qual a expectativa dele, né, dos entregáveis e a periodicidade disso, né, e se realmente há essa necessidade. Isso tudo tem que ser alinhado ali entre os gestores e os envolvidos no projeto, de forma que realmente, às vezes, vira um impeditivo e acaba acarretando aí alterações no fluxo de compartilhamento das informações. Aquele slide, eu mostrei mais ou menos isso no slide, aquele slide que tem vários fluxos ali de informação, mas é algo nesse sentido também. Eu não falei especificamente do IFC, né, mas é uma questão muito importante também, essa questão da verificação realmente da necessidade ali de gerar esse outro formato colaborativo, ou se realmente vocês conseguem, as equipes conseguem colaborar dentro do ambiente comum de dados ou dentro da própria rede local. Aí tem que ver qual a necessidade ali dessa informação ser compartilhada e com quem que ela tem que ser compartilhada, em que momento. Tudo isso tem que estar bem definido no BIM Mandate. E tem uma coisa que, para o pessoal que não está acostumado, vocês só vão aprender fazendo, tá? Quando vocês entrarem num projeto em que é um pouquinho maior, tomar muito cuidado no detalhe. Primeiro, nível de detalhe e fracionamento do modelo de vocês, porque pode inviabilizar o trabalho de vocês quando chegar lá no finzinho, tá? Então, por exemplo, eu sempre procuro trabalhar para os arquivos dos meus modelos ficarem no máximo em torno de 100, 150 mega, cada um. Se tudo junto dá muito mais, aí é outro problema. Mas individualmente ficar por aí, tá? Porque, principalmente a gente que trabalha com instalação, eu vou ter, no mínimo, além do meu arquivo, arquitetura e estrutura. Sim. E muitas vezes esses arquivos não são um só, são vários. Sim. Então,
Isso é uma coisa que muitas vezes eu entro em alguns processos e às vezes eu até brigo para fracionar mais o modelo, que normalmente para o gestor não gosta muito, porque ele vai ter que manipular mais arquivos, mas Sim. porque normalmente para a gente que faz instalações, eu vou ter que trabalhar tanto com as minhas instalações, com arquitetura, estrutura e mais a instalação das outras disciplinas, tá? Usando o Revit 19, 20, 21, existe a possibilidade, aqui já é uma dica para vocês, tá? De vocês trabalharem com arquivos das outras disciplinas no formato do NWC, usar o modelo de coordenação. Então você só vai ter uma noção espacial de onde ele está, né? Para te ajudar a modelar e evitar clashes durante a modelagem. Existem fluxos, que nem o Luiz falou. Quando você tem um fluxo integrado, o que, que você faz? Você não modela para descobrir se tem clash, você já modela no lugar certo. Você já está vendo onde está outra disciplina. Então, nesse ponto, tem aquelas coordenações que o Luiz estava falando, de definir quem tem as prioridades. Por exemplo, eu trabalho Sim. com projeto elétrico. Eu sei que com duto de ar, com sprinkler e com tubo de esgoto, né, tanto pluvial como cloacal, eu sempre vou perder. Então, quando eu acho uma coisa dessas na minha frente, eu já desvio. E se for ruim de desviar, aí eu vou ter condições de analisar o projeto. Se eu conhecer as premissas do projeto dos outros, eu consigo avaliar e propor, né? Não é só falar, abre espaço para mim. Daqui a pouco Sim. você vai olhar e falar, se você for 20 centímetros para o lado, eu consigo passar. Coisas desse tipo são importantes. Isso é excelente. Essa questão de propor é essencial, né? Não fica cada um fechado no seu mundo, né? O BIM traz muito isso, mas traz muito mais do que o CAD também, essa questão da compatibilização, né, Fábio? Essa questão, e é uma compatibilização que eu falo, quando a gente tem um modelo integrado, é uma compatibilização just in time. Você já está projetando e já está compatibilizando, porque conforme você vai modelar, você já enxerga as outras disciplinas e enxerga exatamente essas questões. E aí você vê qual é a prioridade, né, de acordo com o feeling, normativa e de acordo com as premissas, e você já pode sugerir alterações. Não é só se fechar no seu mundo ali no CAD, às vezes a gente só mandava o desenho e falava, ó, tem que arrumar isso. No BIM, você pode até printar a tela, um 3D, fica muito mais ilustrativo. E existem ferramentas, né? Hoje no BIM 360 você faz uma nuvem de revisão, clica ali, todos os envolvidos recebem um e-mail automático, né, daquela situação. E quando alguém alterar, revisar, vai marcar ali o status da revisão, todos os status vão se atualizar automaticamente, todos os envolvidos vão receber a comunicação integrada. Por isso que eu comentei também da importância da comunicação integrada, e hoje a gente tem ferramentas excelentes que já possibilitam essa comunicação integrada, tanto a nível de, por exemplo, você vai, como no seu exemplo, você viu uma questão ali que você precisa desviar, você pode já fazer o desvio e pode criar um alerta ali e comunicar a todos os envolvidos de forma instantânea. Isso é muito legal. Eu percebo hoje, né, que dentro do BIM, a parte mais difícil, né, é a comunicação, tá? E outra coisa que eu considero muito importante, né, pelo menos é a forma que eu gosto de trabalhar, quando você entra num projeto em BIM, basicamente, o mau trabalho de outra disciplina pode estragar o seu trabalho. Então é Pode. muito importante que vocês se ajudem, tá? Então, se você está trabalhando numa equipe em que as pessoas se ajudam, por exemplo, eu estou mexendo aqui no projeto elétrico, mas vi um problema da hidráulica, e como o escritório também faz projeto hidráulico, eu tenho uma ideia de uma solução para o cara, eu vou dar. Por quê? Porque vai me beneficiar. Não tem porquê. Eu vou falar Excelente. assim, eu vou ensinar o cara como que eu faço. Meu, o mercado é grande e outra. Se ele fizer mal feito, você fica preso no trabalho dele. Porque daqui a pouco ele vai gerar um problema que vai gerar um problema no seu projeto. Então não dá muito para pensar assim, só no meu lado, né? Porque eu entendo assim que quando a gente vai para o BIM, a gente tem que mudar o foco do fazer o meu melhor, o meu projeto funcionar,
mas sim fazer a obra funcionar. Excelente ponto de vista, excelente abordagem, muito ótima lição. Isso é uma lição para todos nós. Excelente, Fábio, muito bom. É, mas eu vejo isso aí. Bom, Luiz, mais alguma coisa? Era isso? Era isso. Eu ia mostrar um exemplo de um modelo no A360. Vocês querem ver? Ou... Acho que é legal para o pessoal ver. A título de exemplo, eu ia mostrar um modelo integrado. Uhum. Deixa eu ver aqui, eu tinha aberto alguns modelos. Acho que eu não sei se o pessoal, alguém tem perguntas, alguma coisa. Se alguém mais tiver perguntas aí, galera. Dura que consumindo sua banda de internet aí. Ele está aqui. Eu vou mostrar primeiro um projeto integrado. Esse aqui, galera, é como, né? Eu sempre comento de grandes projetos, tem muitos exemplos legais, tem projeto na Itália que nós participamos, tem um hospital no Chile que é muito legal também. A título de tamanho de arquivo, né? Tamanho de modelos, tem muito exemplo, né? Mas aqui basicamente é um exemplo de um projeto integrado, né, galera? Só para que o Fábio comentou aí sobre o tamanho de arquivos. Então, esse aqui, perdão, é federado, né? Cada disciplina desse hospital tem o seu modelo. Então, tem climatização, tem comunicação elétrica, e aqui tem os tamanhos dos arquivos, né? 300 MB, 67 MB, 191 MB, 500 MB, né? Então, toda essa integração, isso semanalmente, tinha que fazer a aferição desse modelo. Então, todos esses fluxos têm que estar bem definidos e bem gerenciáveis. E pessoal, aqui... uma coisa importante, tá? Esses tamanhos que ele está mostrando não são tamanhos absurdos. Num projeto de um porte um pouquinho maior, Verdade. É muito fácil você trombar com um arquivo desse tamanho. E aí a demanda por hardware da máquina de vocês vai ser pesado. Por isso que eu sugeri essa alternativa, às vezes, de criar um NWC e usar ele como link em vez de usar o RVT. Isso aí. Esse aqui é um exemplo, galera, de um projetinho em BIM, né? Que ele é um retrofit de um prédio misto que transformou num prédio de um data center. Eu gosto de mostrar esse exemplo, porque esse aqui já é um exemplo de um projeto integrado, né? Então, esse aqui é um projeto integrado, tá, galera? São todas as disciplinas num único modelo. Esse projeto reflete bem o que o Fábio falou agora, que aqui a gente tem um projetista de mecânica, trabalhando com projetista de elétrica, trabalhando com arquitetura, todos integrados. Depois que definiu a arquitetura, resolveu o layout, você vem com todas as outras disciplinas trabalhando. Ele aqui na nuvem, ele tem uma apresentação, não é muito bonita visualmente, não é um render, né, galera? Isso aqui é um projeto técnico, né? Tem que estar a modelagem com a geometria bem feita e a apresentação do 2D e todas as informações. Não é uma maquete, né, de venda ali, não é uma maquete de arquitetura. Mas você tem os projetos técnicos. Problema de rede. Deixa eu tentar recarregar aqui, galera. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim. Então tá. Então caiu só o A360 aqui. Tá. Então nós temos aqui toda a documentação técnica, tá, integrada. E o mais interessante disso, pessoal, é que isso aqui seria um projeto para CAD de aproximadamente 6 meses, todas essas disciplinas. Todas as disciplinas, né? Mecânica, elétrica, aí tem elétrica, corrente alternada, corrente contínua, tem planta de tubulação, toda a parte de sistema de ar-condicionado, né? Isso é o projeto técnico, né, galera? E a modelagem, ou seja, integrados, a construção virtual. Então, tudo isso aqui está documentado, está com tag, definição, tubulação, está dimensionado, né? Tem os memoriais, né? Tem tudo aqui, toda a documentação, tem toda a representação, as notas, legendas, enfim. Então, a gente tem projeto de aterramento, tem o projeto de fibra ótica, entrada, fibra ótica interna, ou seja, estão vendo? Tem todas aqui as planilhas e todas as plantas aqui da situação atual encontrada, todas as intervenções a demolir da arquitetura, todas as questões a construir, todo o detalhamento técnico. O que é importante aqui, galera? Esse projeto é feito por uma equipe multidisciplinar integrado numa única ferramenta. Esse projeto em CAD, tecnologia CAD, seria um projeto, às vezes, chutar de 6 a 8 meses.
Na tecnologia BIM integrado, ele é feito em aproximadamente 4 semanas, pessoal. Seria humanamente impossível a gente apresentar, representar e documentar esse projeto se fosse em CAD no tempo que a gente faz em BIM. Mas isso por quê? Porque tem a template já bem definida, todos os elementos pré-criados que vieram ao longo de vários outros projetos, né, dessa tipologia. Então, isso tudo, conforme o BIM vai evoluindo, vocês vão tendo, né, criando a cada novo projeto, você vai aproveitando todas aquelas informações que você já usou no projeto anterior. Então, e tem uma coisa importante aí, Luiz. Sim. Equipes entrosadas. Isso, comunicação. Falou tudo, Fábio. Ó, para isso, é o que o Fábio falou. Quando o projetista de ar-condicionado chega aqui e vê uma inconsistência da elétrica, ele não vai fazer vista grossa, ele chega aqui. Essa equipe também é importante falar, galera, que esse tempo aí é porque essa equipe estava fisicamente no mesmo ambiente, tá? Mas nada impede se tivesse fisicamente em lugares diferentes, tendo uma boa comunicação. Mas o mais importante, ajuda bastante, porque a comunicação fica ali just in time e você visualizou alguma questão, né? Alguma inconsistência, você já alerta, você já sinaliza aquilo de forma imediata. Então, você já chega para o seu colega ali, poxa, olha só, sou eletrocara, tem como você descer? Ou como o Fábio falou, dá uma sugestão. Pô, será que se você fizer isso, melhora? Porque a gente tem que perder um pouco aquele ego, né, da disciplina, que às vezes o cara de elétrica acha que, não, é elétrica que manda, o outro ar-condicionado que manda, é arquitetura que manda, estrutura que manda. Tem que perder essa questão, galera, e pensar no todo, no coletivo, no empreendimento em si. Para que o BIM funcione da melhor forma possível, ainda tem essa questão, que foi muito bem aí, foi uma lição aí que o Fábio deixou para a gente, que tem que estar todo mundo integrado e com uma boa comunicação e também pensando na outra disciplina. Se você vê uma questão que você pode ajudar, você pode, né, questionar ou criar uma solução, ajudar na solução, você tem que comunicar aquilo para que melhore o projeto, né? Para que melhore tanto a intenção como o desenvolvimento do projeto, tá, galera? Então, esse é um pequeno exemplo de algum dos... entre 2018 e 2020, eu participei aproximadamente de uns 200 projetos em BIM, a maioria desses de data center, né, que foram feitos 100% em BIM, tá, galera? Todos esses projetos aqui, ó, são mais ou menos desse tamanho, alguns maiores, alguns um pouquinho menores, mas são... E nem todos estão carregados aqui, mas, basicamente, nós fizemos aí um número de projetos que seria humanamente impossível fazer na tecnologia CAD. Mas isso tudo porque, como eu comentei, usando todas aquelas premissas do BIM, normativas, já com definição do template, BIM Manager, né, fazendo sua função, o coordenador BIM, todos os projetistas já dominando a ferramenta, tendo uma boa fluência na ferramenta e com uma boa comunicação entre si. Isso é essencial, pessoal. Aí volta lá na questão da Fórmula 1. Não adianta você ter o piloto, ter o carro, mas chega nos boxes, o cara não tem um pneu específico do Fórmula 1. Não adianta, não vai ter como rodar. Então, o BIM é assim, não adianta. Se você chegar ali com o seu colega e ele não tiver também ali um sincronismo, não vai funcionar. Bom, Luiz, então, eu acho que é isso, muito pessoal. A apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Queria fazer só mais uma ponderação, Fábio. Sim, por favor. Há algum tempo atrás, quando eu estava numa escola de linha aqui, né, a Gemba, no Curitiba, a gente fez uma visita a uma empresa chamada Blount, que é uma empresa grande aqui, né, elas fabricam as correntes de motosserra, né? E o mundo inteiro é líder aí. E o interessante é que lá, é inviável na fábrica você conseguir conversar com as pessoas, porque o som das máquinas, assim, obstrui qualquer tipo de fala. As salas, elas possuem estruturas acústicas para a área de engenharia, as outras áreas, ou mesmo fazer os encontros de equipe de maneira que as pessoas possam, sabe, em salas que elas se escutem, assim, né, separadas com isolamento acústico. Com isolamento acústico completo. E aí, as técnicas que eles usam de Lean, e aí, falando da transformação cultural, fica aí como também algo para a gente estar olhando, já que nossa oportunidade
é na comunicação, essas salas, elas aconteciam, faziam funcionar a comunicação da equipe, porque nas reuniões de preparação de equipe que tinham de manhã, e sabe, todo aquele cronograma de encontro que o Lean desenha para que as pessoas falem e olhem objetivamente para o processo que precisa ser feito e, sabe, utilizando o Kanban, utilizando, sabe, todos aqueles mecanismos, elas precisavam acontecer bem naquele momento de escuta, né, e entre toda a equipe, para quando fosse no chão de fábrica, a orquestra tivesse bem desenhada, já que existia o risco, né, de segurança e as pessoas não iam conseguir se comunicar muito. Né? Então, era bem isso, onde eu via como o Lean funcionava bem naquele contexto em que você tinha uma fábrica barulhenta, né? E aí dentro das salas que aconteciam as reuniões que são parte do método do Lean, você tinha ali um trabalho objetivo das equipes para saber o que era preciso fazer no início do dia, depois as reuniões, sabe, tem os nomes específicos e os métodos. Sim, lá que eu não tinha um briefing bem específico, bem assertivo do que tinha que ser feito, né? Era isso. E isso é uma coisa que eu não sei se vocês têm reparado, também não sei quanto de reunião vocês têm feito, tá? Mas com a pandemia e isso aí de fazer reuniões online, pelo menos para mim, na minha realidade, as reuniões têm se tornado muito mais objetivas e muito mais eficientes do que era antigamente. Porque às vezes eu num período de 3 horas, não é difícil fazer 3 reuniões. Né? Concordo. E antes, quando era presencial, em 3 horas você fazia 2 e olhe lá. Se é que fazia 2. Também tive essa percepção, Né? que melhorou a qualidade aí, a objetividade das reuniões. Isso foi bem Então, claro também para mim. Isso são algumas coisas que estão acontecendo. Bom, pessoal, já estamos aqui mais de 1h30. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço o Luiz por ter mostrado o trabalho dele, um pouco do trabalho dele, um pouco da experiência dele, né? E a ideia do grupo é compartilhar a experiência para que a gente possa ser mais, não diria mais forte, né? Mas que a gente faça projetos melhores, processos melhores, para que dentro da cadeia de projetos a gente tenha vamos dizer, comece a ganhar um pouco mais de respeito, um pouco mais de valorização, porque infelizmente para o pessoal de instalações nem todo mundo consegue a valorização do trabalho, né, que deveria ser dado, tá certo? Certo. Eu quero agradecer também, Fábio, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado a todos, né? E a gente está sempre aprendendo. Eu tentei passar um pouquinho da minha experiência, do que eu vi, né, galera? Mas a gente está aí, somos eternos aprendizes, um sempre vai estar somando ao outro. E quero agradecer muito a vocês e essa questão da valorização acho que tem que ser a nível geral de projeto, né? O Brasil, né? O brasileiro, ele valoriza pouco o projeto, né? E ele valoriza muito a construção ali. E hoje a gente a tecnologia BIM nos permite trazer toda a parte construtiva para o modelo BIM. Então, eu acredito que isso possa valorizar bem o projeto, né, daqui para frente. Ou seja, a gente vai projetar com muito mais cautela, com muito mais afinco, ali, com muito mais... a gente vai projetar com muito mais qualidade, com muito mais empenho, e eu acredito que isso vai valorizar o projeto, porque todos esses benefícios vão ser refletidos na obra, né? E na operação e manutenção, mas os clientes e o mercado precisam enxergar também isso. Então, mas o BIM, eu acho que vai trazer isso de alguma forma natural. Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Estou encerrando aqui a gravação.